Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Vamos dar um tchauzinho ali para Nossa Senhora? Salve Maria! Saudamos a Mãe de Jesus e pedimos a ela que nos dê sempre um coração aberto para entendermos bem a mensagem que o seu Filho tem para cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esta terceira semana do tempo pascal. E as leituras que nós estamos ouvindo neste tempo, elas estão tentando mostrar para nós de que maneira os discípulos começaram a entender a ressurreição de Jesus. Porque Jesus estava com eles. Jesus ensinou os seus discípulos de muitas maneiras. Eles sabiam, mas eles ainda não tinham entendido. Aos pouquinhos, eles começam a perceber, através dos sinais que Jesus mesmo vai dando a eles, de que maneira o Cristo estava realmente ressuscitado. E é por isso que as primeiras leituras deste tempo são sempre a dos Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, atos, ações, atitudes dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Eles estão nos ensinando a seguir Jesus, a perceber como Jesus está ressuscitado no meio de nós. Quando eles perceberam isso, eles começaram a ser continuação da redenção de Jesus. Entenderam qual que era o projeto de Deus. Jesus veio cumprir a sua missão e transmitiu essa missão para os discípulos. Através dos discípulos, essa missão agora também está em nossas mãos. Hoje, o Cristo se faz ressuscitado através das nossas atitudes, dos nossos atos. E aí é responsabilidade nossa, se nós permitirmos que esta presença de Jesus seja realmente uma presença viva e ressuscitada no meio de nós, percebem? São várias situações. Os discípulos começaram então a ser transparência do próprio Jesus, ser continuidade. Jesus continuava realizando milagres pelas mãos dos seus discípulos. E isso foi arrebanhando um monte de gente. Tanto que aqueles fariseus, mestres da lei, começaram a ficar preocupados. E eles começam a perseguir os discípulos e todos aqueles que estão aderindo a este novo modelo de vida. Estevão já morreu. Nós vimos durante essa semana, não é? O martírio de Estevão. E o Saulo, que nós conhecemos agora como Paulo, estava lá, assistindo o martírio de Estevão. Depois, na leitura de hoje, o Saulo agora está planejando perseguições. Ele está a caminho, e aqueles que ele encontrar no caminho, pregando o nome de Jesus, ele está disposto a matar. É a perseguição que os discípulos estão sofrendo. E olha só como são as coisas de Deus, não é? Um homem que está planejando coisas más, faz um encontro extraordinário com Jesus. Jesus olha para aquilo que nós temos de melhor, viu? Ele olha para o que você tem de melhor. Não importa se às vezes as nossas atitudes são diferentes, são excludentes ou são ruins de alguma maneira, ele sempre olha para a nossa capacidade. Foi o que ele fez com este homem, foi o que ele fez com Saulo. Ele olhou para o potencial missionário que Saulo tinha. E ele visita Saulo de uma maneira inesperada. Ele cai do cavalo, não é? Literalmente. Cair do cavalo. Encontrar-se com Jesus. Perceber que, puxa vida, as coisas não são
como eu penso e como eu quero que elas sejam. Eu preciso querer aquilo que Deus quer para mim, porque aí eu sou feliz, porque aí eu consigo realizar mais coisas, porque Deus conta conosco. E vejam, neste momento de cegueira de Paulo, porque é isso que nós vivemos quando não enxergamos esta presença de Jesus. Ele perseguia os cristãos, ele não queria ver Jesus, então ele fica cego, porque nós ficamos cegos quando não queremos enxergar a presença de Deus. E aí Jesus, como que diz para ele assim: Saulo, qual parte do eu ressuscitei, do que eu sou a vida eterna, do que eu quero o bem de todos, você não entendeu ainda? Saulo vive um momento de encontro, não só com Jesus, mas um encontro consigo mesmo. Ele cai em si, e a partir dessa cegueira, ele recebe então uma grande graça de Deus. Através de Ananias, ele recebe a cura e também o batismo. A história do Saulo pode ser muito parecida com a nossa, não é verdade? Às vezes a gente vive cegueiras, a gente vive cego diante de tantas realidades. Às vezes nós não queremos enxergar, e Deus está simplesmente nos tocando sempre. Mas chega um momento em que Ele chega um pouco mais junto, não é? E aí quando a gente quebra a cara, às vezes a gente começa a enxergar as coisas diferente. Deus tem muitas maneiras para nos visitar. Às vezes Ele precisa ser um pouco mais duro conosco, para que a gente acorde. Às vezes Ele não precisa tanto, porque se Ele encontra um coração aberto, Ele não precisa de muita coisa para ser percebido. Acontece que quando nós fechamos os olhos do coração, Ele perde o espaço na nossa vida. E aí a gente precisa sim, muitas vezes, cair do cavalo para entender, não é? Este encontro com o Senhor é também um encontro conosco mesmo. Deus faz com que nós nos encontremos para a gente poder perceber que Ele caminha conosco. E aí o Saulo se torna um grande apóstolo, de perseguidor, melhor dizendo, ele passa também agora a ser um dos perseguidos. Olha só a graça de Deus, transformando vidas. Aqueles homens que conheciam Saulo, o próprio Ananias, quando o anjo do Senhor disse para ele: olha, o Saulo tal, falou assim: não, mas esse é um homem severo, ele persegue os cristãos que querem te seguir, Senhor. Mas Jesus olha para o potencial do Saulo, quer fazer dele um grande missionário. E através do Paulo, depois nós vamos ver que o nome de Jesus se esparrama mais ainda, não é? Ele escreve várias cartas, ele faz grandes missões para anunciar este Cristo com o qual ele se encontrou nessa situação de cegueira na vida. Então até o nome dele muda, de Saulo passa para Paulo. E quando isso acontece na Bíblia, aconteceu também com Pedro, lembra? Como é que era o nome de Pedro? Simão. Depois ele se torna Pedro. O Paulo então também é mudado de nome. Toda vez que na Bíblia acontece a mudança de um nome, quando Jesus muda o nome de alguém, ele está querendo dizer para essa pessoa: olha, é vida nova. A partir de agora, ele já não se lembra mais daquele Saulo perseguidor. Ele quer começar a contar com Paulo evangelizador, que vai propagar o nome de Jesus. Está vendo? Então essa mudança de nome na Bíblia tem um sentido muito profundo. Jesus quer mudar alguma coisa em nós. O que será que nós temos ainda de cegueira para apresentar para Ele? Ele quer nos fazer melhor, Ele quer que nós percebamos o quanto Ele conta conosco. Ele não olha para as nossas fraquezas,
Ele olha para o nosso potencial. Ele sabe o quanto nós podemos oferecer. Então, se você sente um chamado no seu coração para algo mais, não fique se escondendo. Diga sim, porque se Ele chama, Ele capacita, Ele não fica longe de nós. Ele jamais nos abandona, tá certo? E prova disso é o que nós escutamos dele mesmo no Evangelho. Jesus se coloca como o pão da vida e pede que nós o tenhamos como alimento. Toda Eucaristia, nós temos este encontro com Jesus no pão, Ele querendo ser força para nos animar na nossa caminhada. Então, meus irmãos, quando está difícil, não se esqueça, Jesus está presente, vivo, ressuscitado na Eucaristia, para ser a força que nós precisamos. E se de repente você diz assim, nossa padre, mas eu não me sinto assim tão à vontade para comungar, tem alguma coisa que me impede. Peça perdão, se reencontre com o Cristo Eucarístico. Ele é o remédio para tudo que você precisa. Permita que Ele seja a sua força. E se por acaso você não comunga por algum motivo ou outro, faça sua comunhão espiritual. Ele não se nega a ninguém. A ceia é para todos. Ele convida a todos para esta ceia eucarística. Ninguém está de fora, porque Ele quer ser a nossa força, o nosso alimento. Ele quer ser ressurreição para nós, para que a partir de nós Ele seja também ressurreição para tantos outros que nós encontramos diariamente, tá certo? Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Nossa Senhora, nossa intercessora, que ela nos ilumine, para que nos momentos difíceis, de cegueira e de tantas contradições, nós sintamos a sua mão a nos guiar, nos levando sempre para o seu Filho Jesus, para que possamos ser continuidade da redenção de Jesus, com Ele construindo o seu reino de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?